quase no horário. Bom dia. Esperar uns segundinhos, dar meu horáriozinho. Olá, olá. Achei que ia conseguir fazer por aqui, mas não está dando certo. Que coça! Estão ouvindo? Eu começo? Que lindos, queridos! Aqui. Então, ontem eu só entrei, li, saí correndo, não vi quem tava aqui, quem não tava, pedi só ajuda a Eliane que na hora entrou e tipo, pra se o som tava bom. Então, eu resolvi fazer e continuar fazendo isso, né? Fazendo essa leitura. Para depois eu gravo aqui ao vivo às 6h45 e depois eu coloco no meu canal do YouTube e deixo lá, fico lá. Então, eu me chamo Everlyn, para quem ver e não conhecer, né? E eu resolvi porque, né, eu queria fazer alguma coisa a mais para servir ao Senhor mesmo. E eu gosto muito de ler, amo ler. Então, e para quem me conhece, gosto mais ainda de falar. Juntei as duas coisas. Leitura para quem quiser ouvir. Então, o que eu tô fazendo? Que eu comecei a fazer ontem e vou fazer por alguns dias. Vou ler esse livro. Não é um livro, é um devocional, né? Aí aparece ao contrário, mas é o presente diário da Rádio Transmundial, né? E todo dia ela tem uma passagenzinha para estudo, né? Hoje, 27 de março de 2021, ele tem uma leitura bíblica, que eu já vou ler, tem um títulozinho, que hoje é Semear, e ele dá uma explicação sobre o texto que a gente leu. Então, eu vou começar a ler, mas antes eu queria daí complementar aquilo que eu falei, né? Que como eu gosto de ler e de falar, e então que isso possa ajudar alguém. Lá em Romanos 10:17, Paulo escreve aos Romanos a Roma assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Né? Então, que isso possa trazer um pouquinho mais de fé. Se a fé vem pelo ouvir, então eu vou passar um pouquinho para que vocês ouçam a palavra de Deus. Então, primeiro sempre a leitura da Bíblia, né? E a versão que eu vou usar da Bíblia é a letra gigante, que a pessoa já não enxerga mais muito bem, e da nova versão internacional, NVI, os que conhecem, né? Então, vou procurar usar sempre essa versão, que é bem compreendida, né? Mais facinho de ver. Então, a leitura de hoje, se alguém quiser depois acompanhar e ver na sua versão, é de Marcos 4, de 1 a 20. Tá? E eu vou começar a ler então. Marcos 4, de 1 a 20. A parábola do semeador. Muitos conhecem, mas sempre tem aquele que não conhece, né? E vai entender um pouquinho mais. Ela é muito pregada, tem muitos ensinamentos, mas vamos ver o que Deus reservou para nós hoje e o devocional também, ok? Vamos lá. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia.
Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho aos 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas, ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por palavras, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como estão compreendendo todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse aqui eu li na Bíblia. Agora, vamos ver a explicação, né? A explicação ou parte do entendimento que o devocional, o presente diário, traz para nós, né? O título é Semear. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Isso está em Eclesiastes 11:6. Agora vamos lá. Qualquer pessoa que conheça a palavra de Deus é um potencial semeador dessa verdade. E mesmo que apenas uma semente seja plantada, ela pode multiplicar-se grandemente. Um exemplo disso é algo que aconteceu em janeiro de 1850 na Inglaterra. Em uma manhã de domingo, de forte tempestade de neve, o pastor de uma pequena igreja não conseguiu ir ao culto. Havia poucas pessoas na congregação, 12 membros e um visitante. Contra as sugestões de alguns de irem para casa, um dos presentes, um homem humilde, decidiu pregar e o fez de maneira bem simples. Baseado em Isaías 45:22, ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Sendo uma pessoa sem estudo nenhum e nenhuma experiência em pregação, repetiu bastante o versículo por muitas vezes, até errando a pronúncia das palavras. Mesmo assim, o visitante, um menino de 15 anos, não conteve as lágrimas, tamanho o impacto causado pela palavra de Deus. Esse menino era Charles Spurgeon, eu não sei pronunciar, gente, desculpa, que há tempos orava para que Deus falasse com ele. Spurgeon tornou-se um grande e talentoso orador. Foi autor de inúmeros sermões e durante sua vida presenciou a conversão de milhares de pessoas.
até hoje é lembrado como o príncipe dos pregadores, um dos mais importantes de toda a história. E tudo começou com um homem sem formação, que abandonou o conforto de seu lar, enfrentou uma tempestade de neve e não se deixou levar pela timidez ou receio devido à sua falta de preparo. Sua disposição ao serviço permitiu que a semente lançada no menino escorpião se multiplicasse milhares de vezes. O cristão carrega a mensagem de vida e reconciliação com Deus, como uma semente que ele tem o privilégio de semear, na certeza de que Deus vai produzir os frutos segundo a sua boa vontade. Que o façamos com disposição e alegria. Compartilhar a vida que se recebeu de Deus é um privilégio. Termina a nossa leitura. Então eu me vejo aqui, lançando sementes e quem sabe, né, alguma dessas sementes brotem, frutifiquem. E é assim, gente, não tenham medo, né? Usem o que tiverem à disposição, sejam servos do Senhor, né? E sempre com alegria. Essa é a mensagem de hoje, né? Fico feliz de quem entrou, quem está aqui. Obrigada. Já eu jogo no YouTube e vai ficar salvo lá para depois quem quiser, né, ouvir. Obrigada, beijinhos, amadinhos e um ótimo dia.